O Salmo 120 não tem autor conhecido. Quando você abre o texto massorético, que é o texto da Bíblia original, apenas existe um título dizendo que esse salmo faz parte do Cântico das Peregrinações. Esse Salmo 120 é o primeiro salmo que faz parte de uma coletânea que se chama Os Cânticos dos Degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos, um atrás do outro, o Salmo 120 até o Salmo 134, são conhecidos como os Cânticos das Peregrinações. Também são chamados de Cânticos da Romagem. Também são chamados de Cântico dos Degraus. Talvez na sua Bíblia, se você abrir o Salmo 120 até o Salmo 134, você vai ver um título acima, dizendo Cântico dos Degraus. Chama-se Cântico dos Degraus porque o povo de Israel, quando chega a época da festividade da Páscoa, eles peregrinam para comemorarem essas festividades em Jerusalém. Como Jerusalém fica em uma região montanhosa, esses salmos são chamados Cântico dos Degraus porque eles vão cantando enquanto eles estão subindo para Jerusalém. Então, esse Salmo 120 até o Salmo 134, que é um conjunto desses 15 salmos que são chamados de Cântico dos Degraus, estão dentro do livro 5 dos Salmos. Vamos lembrar, nós estamos aqui fazendo meditações em Salmos desde o dia 1º de agosto, hoje é dia 29 de novembro, e nós estamos a cada dia meditando em um salmo e fazendo um estudo geral. E nesse estudo geral, nós lembramos que salmos na Bíblia original são chamados de Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. Também já vimos que os salmos eles se reúnem em 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 até o 41, o livro 2 do Salmo 42 ao 72, o livro 3 do 73 até o 89, o livro 4 vai do Salmo 90 até o 106 e o livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. No livro 5, nós encontramos o menor salmo da Bíblia, que é o 117, o meio da Bíblia, que é o Salmo 118, e o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119. No livro 5, nós também encontramos um grupo de salmos que se chama Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. E Halel egípcio contempla os salmos 113, 114, 115, 116, 117 e 118. Esses 6 salmos, do 113 até o salmo 118, são considerados os salmos do Halel egípcio. Significa, são os salmos que o povo canta quando vai peregrinando para Jerusalém na época da festa da Páscoa, da festa do Pentecostes e da festa dos Tabernáculos. E eles são salmos que se chamam de Halel egípcio porque eles dão glória a Deus pelo fato de Deus ter libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. E dentro do livro 5 existe essa coletânea do Salmo 120 até o Salmo 134, que são os chamados Cânticos dos Degraus. Feitas essas observações, vamos meditar agora no Salmo 120. O Salmo 120 ele é formado por apenas 7 versículos. Ele é um salmo que fala como nós devemos nos portar quando somos caluniados, quando somos perseguidos por línguas enganadoras e mentirosas que falam mal sobre nós, de maneira falsa. Nesse salmo, o salmista, que nós não sabemos quem é, dividiu ele em 3 partes. Na primeira parte, ele mostra que ele clama ao Senhor e ele tem certeza que Deus escuta a sua oração e que ele está aflito, porque ele está sendo perseguido
por lábios mentirosos e língua enganadora. Vamos ler aqui a primeira parte. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Versículo 2. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, na primeira parte, o salmista está sendo perseguido por pessoas que mentem a respeito dele, que são mentirosos e usam a língua enganadora, mas ele clama ao Senhor no meio dessa angústia. Aplicação prática. Se você está sendo perseguido de maneira injusta por pessoas que falam mal a seu respeito, não se preocupe em ficar com raiva, não se preocupe com essa situação. Não se angustie por isso. Se você não conseguir permanecer calmo e vier a ter angústia, clame ao Senhor, porque o Senhor com certeza te ouvirá. Na segunda parte desse salmo, o salmista fala que ele tem certeza que Deus condenará as pessoas que usam a língua mentirosa e a língua enganadora. São os versículos 3 e 4. Ele fala assim: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Ele está fazendo uma pergunta. Você que mente, você que é o enganador, o que você vai ganhar de vantagem com isso? E ele responde no versículo 4: flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. O Senhor é o nosso valente. Ele está dando a resposta. Você que usa lábios mentirosos e língua enganadora, você vai receber flechas agudas do Senhor, porque Ele é o nosso valente. Ele guerreia as nossas guerras. Ele peleja por nós. E Ele lançará as flechas agudas, que virão dele e virão com brasas vivas de zimbro. Ou seja, o Senhor enviará flechas agudas, flechas afiadas, e nós sabemos que flechas machucam, ferem, causam feridas, e além das flechas agudas, elas virão com brasas. Sabemos que brasas vivas, o fogo que está vivo, ele queima. Então significa que o salmista diz, ele tem certeza que o que vai acontecer com quem usa lábios mentirosos e enganadores é que eles receberão o castigo do Senhor. Eles receberão a condenação pelos seus atos de maldade. E essa justiça virá como flechas agudas com brasas vivas que vão queimando aquele que nos faz o mal. E na última parte, o salmista, ele fala: embora ele clame ao Senhor na angústia e tenha certeza que o Senhor o livra e tenha certeza que eles serão condenados, existe uma lamentação no versículo 5 ao 7, porque o salmista ele tem que suportar essa situação. Muito embora ele tenha certeza de que os lábios mentirosos e a língua enganadora vão receber o castigo do Senhor, ele tem de passar por essa situação. Então ele fala assim no versículo 5, 6 e 7. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. O que ele está dizendo? Eu sei que o Senhor me ouve na angústia. Primeira parte. Eu sei que eles receberão castigo. Só que, ai de mim, que estou por aqui em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Versículo 6. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Versículo 7. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então ele está se lamentando, porque ele está dizendo, eu sou pacífico. Aqui, nesse versículo 7, devemos prestar atenção num detalhe. Ele não fala, pacífico estou, como alguém que está dizendo assim, por enquanto eu vou ficar pacífico, mas vai chegar a hora em que eu vou perder a paciência. Ele usa o verbo ser. Ele fala assim, pacífico sou. Ele está falando a respeito de um atributo de Deus, o ser pacífico, que ele, mesmo sendo perseguido, ele se mantém pacífico, porque ele produz esse fruto do Espírito de Deus na vida dele. Ele é pacífico.
e mesmo com as pessoas falando em guerra, ele permanece pacífico. Vamos lembrar das bem-aventuranças. Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, você vê ali: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Há uma aplicação prática desse salmo. Nós sempre devemos permanecer em paz, independente das perseguições que passamos. Uma segunda aplicação prática desse salmo: nunca perca sua paciência em relação aos seus perseguidores, porque a justiça do Senhor é certa e virá queimando sobre os seus inimigos. Uma terceira aplicação desse salmo, que é o versículo 3: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Se você é a pessoa que está mentindo a respeito de alguém, ou se você é a pessoa que está caluniando alguém, saiba que isso não acrescenta nada para você, mas que você receberá o castigo de Deus. Então essa pergunta do versículo 3 nos traz uma aplicação prática em nossa vida. O que eu ganho fazendo mal para os outros, mentindo a respeito dos outros? Não vamos fazer isso, mas vamos ser pessoas que têm a paz como um atributo, como um valor para nós. Então esse Salmo 120 ele é um salmo que se divide em 3 partes. E é um salmo em que o salmista está falando a respeito de uma situação de perseguição. Na última parte, ele está lamentando pelo fato dele ter que passar por isso. Mas na primeira parte ele fala: no meio da angústia, eu não fiz nada. Eu fiz apenas uma coisa. Eu clamei ao Senhor e eu sei que Ele me ouviu. E eu vou pedir ao Senhor: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E ele vai clamar ao Senhor, e ele vai clamar ao Senhor com confiança, dizendo assim: eu sei que eles vão receber as flechas agudas do valente. O Senhor é o meu valente. O Senhor é o que me cuida, é aquele que me preserva, é aquele que me resguarda, e ele realizará a sua justiça no tempo certo. Então, quando mentem a seu respeito, fique com confiança. Guarde o texto de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que contra ti se levantar, tu em juízo a condenará. Essa é a meditação do Salmo 120, hoje é dia 29 de novembro e todos os meses nós estamos realizando a leitura de Provérbios. Como hoje é dia 29 de novembro, eu vou deixar um vídeo aqui chamado 5 minutos de meditação em Provérbios 29 e do lado o botão para que você possa se inscrever no canal e receber as notificações dos novos vídeos. Deus abençoe, a paz de Cristo hoje e sempre. Amém.